Introduçãozinha e a gente já cai no papo. Bom, alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas. Se você tá vendo isso aqui na versão ao vivo, não estranha a nossa cara, tá? São 8 da manhã, a gente nunca gravou tão cedo. E é isso aí. E que, cara, que honra tá aqui. Deixa eu me apresentar antes, né? Aqui é o Telefonema. Vou me apresentar para quem tá vendo a versão também gravada, né? Porque o Telefonemas existe tanto aqui na live da Twitch, como também no YouTube, que você pode estar vendo a qualquer horário. Talvez esteja vendo aí na nossa estreia, que geralmente é às 11h30 da manhã, um pouquinho mais tarde. Mas pode estar ouvindo isso aqui a qualquer momento nas plataformas de áudio. Então, eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, tentando trazer essa complexidade da conversa aqui para o ambiente da internet, que não gosta da conversa, né? Cada vez a gente mais percebe que as pessoas na internet são tags, né? São um aspecto só. A gente tenta trazer um pouco aqui de complexidade para a coisa, também pedir aí o seu pause, né? Um momento para você ouvir o outro, né? Tipo assim, dá uma pausada aí, vamos conversar aqui, escutar o outro. É a nossa tentativa. Ah, é um pouco utópica e tal. Mas é a missão. Bom, hoje eu queria começar com uma historinha, porque acho que vale. Eu ia te falar isso antes, Juliana. Mas agora você vai ouvir já na versão ao vivo, né? Há muito tempo eu fui numa exibição de Bacurau, né? O Juliano é um dos diretores de Bacurau. E eu lembro que eu encontrei com o Juliano e falei assim, pô, Juliano, dá uma entrevista. E ele tava meio sem tempo ali, era tarde da noite já, Juliano. Não sei se você lembra disso, aqui em Ribeirão Preto. Aí você falou assim, me escreve no Cara, Twitter. eu tenho uma memória muito boa de Ribeirão Preto na sessão no Cauim. Foi muito boa, né? Até hoje eu troco ideia com o Cachaça. Tô Oh, doido então, para terminar de escrever aqui roteiro novo, filmar logo para voltar para Ribeirão Preto. Então, a minha pergunta vai até nesse sentido. Porque assim, eu lembro que você tava tão divertido aquele dia que na saída tinha uma galera ali. Aí eu perguntei pra você, pô, você dá uma entrevista, tem um podcast e tal. Aí você falou assim: agora não vai rolar porque a gente tá no momento tal. Mas me escreve no Twitter. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, um dia eu vou twittar pro Juliano. Acho que ele não vai responder. Aí Respondi 2 minutos depois. ontem foi o dia. Eu falei assim, Juliano, abre a DM aí. Aí ele, 2 minutos depois, fala. Então, tá aqui o papo. Juliano cumpre, quer dizer, promete e cumpre. Então, pô, eu queria te perguntar justamente sobre isso, Juliano. Aquele dia foi tão especial, porque vocês foram apresentar. Acho que, não sei se era o público, tinha muita gente ali que amava o filme num grau, assim, fazendo perguntas, e vocês se divertindo com as perguntas. E aí você já me falou, pô, tô aqui trabalhando ansioso para exibir o filme. Quando a gente pensa no amor de você, e até do Kleber pelo cinema, é para viver momentos como aquele, quando as pessoas devolvem tanto para vocês? É um pouco por aí? Eu Eu imagino que acho, sim, pelo que você eu falou. acho que eu acho que nenhum filme tem como a gente esperar, né, que o filme chegue tão longe quanto Bacurau chegou. Né? Na verdade, a maioria dos filmes que são feitos, eles não alcançam esse nível de visibilidade, de Aham, afeto do público. Então, assim, dito isso, o que move a gente a fazer cinema é poder contar as histórias do jeito que a gente acha que elas devem ser sei. contadas e tesão por filmes mesmo, tesão pelo trabalho, pelas etapas. Né? É claro que essa etapa final do encontro com o público é um dos momentos de maior felicidade, de alegria, de missão cumprida, de emoções diversas. Né? A gente ri, chora, se emociona, fica com raiva. Eu acho que essa coisa de trabalhar com arte, ela vem muito, ela chega muito para quem tem uma relação com a vida, de estar no mundo para se emocionar de alguma forma, né? De viver coisas diferentes, porque quando Saquei. você trabalha com arte, você tá dando a cara a tapa, obviamente, sempre, né? Porque as pessoas elas Tá assumindo um risco, né? obrigatoriamente elas vão dizer que você está certo ou errado, que você é bom, que você é ruim, que você tem talento, que você é medíocre, sabe? Então você está o Uhum. tempo inteiro ali se expondo de alguma forma.
Mas eu acho que é justamente essa coisa, né? Você se expõe, mas na verdade você precisa colocar algo para fora, e aí tem gente que consegue colocar algo para fora e as outras pessoas receberem. O que é uma pena para muita coisa incrível que a gente descobre, né, na nossa trajetória de apreciador de arte, né? A gente descobre muita coisa importantíssima, relevante, bonita, e assim, vozes e ideias e imagens, e essas vozes, ideias e imagens, elas não chegam, né, para muita gente ou para quase ninguém. Sim. E essa é a parte que não é legal, mas eu acho que tá Que todo faz mundo parte, né? sujeito, Sim. tá todo mundo sujeito, e é isso. Eu não sei se eu te respondi, mas na verdade é isso, é Não, tesão por cinema, tesão por pintura, tesão por teatro, por música. fique. Não tem muito como explicar, né? A gente simplesmente Aham. gosta, e aí a gente vai e aí quer fazer. Você, eu mesmo comecei a ver filme, pô, eu queria fazer algo assim. Foi o que me motivou, né? Não teve Saquei. muita racionalização nem muita reflexão sobre isso, só algo que bateu. Eu tenho uma origem no desenho, né? Eu desde criança desenhava muito, obsessivamente, assim. Eu Uhum, ficava, uhum. sei lá, desde os 5, 6 anos, eu ficava deitado de bruços no chão, assim, com um bocado de papel espalhado. Minha mãe trabalhando, É a sua alguém primeira memória de moleque? de contato com o que eu faço, né? O que começou no meu contato com expressão, né, com expressão artística, foi isso, sem sombra de dúvidas. E aí eu fazia isso de forma obsessiva e começava a chamar a atenção das pessoas que estavam perto de mim, dizer, pô, esse menino Dá mais sabe desenhar jeito. muito bem e tal. E aí isso só fez amplificar com a passagem do tempo, adolescência, mesma coisa. Aí eu, na escola, fazia caricatura dos professores, fazia desenhos, sempre indo por um caminho mais Já eu, arrumava eu, encrenca, então, né? sem querer fazer desenhos dentro de uma lógica careta, sabe? Aham. Eu sempre ia para um lado mais disruptivo, assim, vamos dizer. Muito E bom. não sei se isso tem a ver com eu não sei de onde é que vem, mas era uma ideia de usar o desenho como forma de, sei lá, fazer alguma crítica, alguma coisa. Eu tenho Que essa te consciência. incomodava ali já cedo, né? E aí fui naturalmente estudar artes plásticas na universidade, porque era o que tinha mais a ver comigo, né, ali no momento. Eu tive um período muito. Eu sou uma pessoa muito hedonista, eu gosto muito de farra e de ficar, sabe, às vezes bem ocioso também, eu gosto de não fazer nada. E teve um período um pouco complicado, assim, Forte nesse sentido. que eu alterei muito o sistema, eu aloprei demais, e aí tinha uma sensação. As pessoas mais próximas diziam, cara, esse cara aí tá. Não vai dar Esse certo. cara aí tá se arriscando, não vai dar certo, não vai. Mas aí eu, sei lá, pela minha bagagem, eu passei no vestibular numa colocação muito boa e fiz o curso de artes plásticas. Comecei a fazer o curso de artes plásticas e conheci. Eu já tinha alguns amigos da mesma patota, né, da mesma turma, Aham. que estudaram comigo desde o começo também lá no Centro de Artes e Comunicação, no CAC, na Federal de Pernambuco. E aí a gente formou um grupo coletivo de cinema, de vídeo, né? Porque naquela época ainda existia isso, né? Tinha essa diferenciação entre cinema e vídeo. Saquei. E A gente fica, era no máximo videasta, e a gente fazia também, aí foi uma segunda etapa de compulsão. A gente produzia filmes, roteiros o tempo inteiro, sem parar, e Aham. era um coletivo de uns 7 caras, assim. Infelizmente não tinha nenhuma menina, nenhuma mulher nesse grupo.
Mas não vamos dizer, não tinha no núcleo duro, né? Mas claro que Ao redor ali. mulheres participavam, atrizes ou cuidando da parte técnica, geralmente do departamento de arte, que foi inclusive o lugar onde eu me coloquei em primeiro lugar, né, no cinema, porque, enfim, pela minha aproximação, pela escolha que eu fiz, a escolha acadêmica que eu fiz, enfim. Uh, e aí foi isso, foi o segundo momento de trabalhar com arte de forma compulsiva e obsessiva. Só que eu ainda não tinha desistido de desenhar, enfim, de pintar, mas eu comecei a perceber Tinha um outro interesse já. que eu não tinha, não, porque não é uma coisa mais simples. Eu achava que eu perdia muito tempo numa imagem só, sabe? Para você fazer um bom desenho, uma boa pintura, você precisa se dedicar muito. Só que aquela imagem É uma era uma só. imagem parada, era algo que não. E eu tinha uma dificuldade de dizer tudo o que eu queria dizer em uma imagem parada. E isso foi bem racionalizado. Né? A gente ia filmar e aí eu vi, pô, as Tem coisas são mais muito coisa mais aqui, né? dinâmicas no cinema, são muito mais dinâmicas. Uhum. Você pode falar muito mais, você pode contar 15 histórias em uma história só, como a pintura pode também, mas é muito É mais outra estimulante, pegada, né? Sim. é muito mais estimulante para mim, porque eu me entediava. Se no meio de um desenho, no meio de uma pintura, eu, eu me entediava, né? Quando eu me entediava, eu perdia aquilo ali, eu me desconectava. No cinema não, no cinema você tem condição de reconstruir, né? Você reconstrói, você volta atrás, você transforma. Nada do que você está fazendo vai se perder. Né? Você pode ou adicionar coisas e mudar o significado, ou simplesmente remontar aquilo ali, mudar o significado. Então, Sim. assim, foi por conta dessa dinâmica que eu fiquei fazendo cinema. Interessante. Legal que você falou assim, pô, será que eu tô respondendo a pergunta? Fique à vontade para não responder as perguntas, para falar o quanto você quiser, porque isso que você falou de fazer do seu jeito e tal, e assumir uma assinatura quando você pensa em arte, né? Que é um risco que você coloca no mundo, né? A gente também tenta assumir isso aqui. Esse dia eu tava vendo uma pessoa falando, pô, não, que entrevista boa, o cara faz só uma pergunta. Eu fiquei me sentindo tão mal, porque eu falei assim, putz, eu geralmente faço duas, três de uma vez. Será que eu não sei fazer entrevista? Eu não sei Aí se eu depois eu, concordo com essa afirmação, não. aí depois eu fiquei com isso. Não, eu acho que eu tô certo, eu posso fazer do meu jeitinho. E Juliano, você falou uma coisa de ter aproveitado ali o momento da adolescência, de se divertir. E é muito legal que no seu trabalho eu vejo, quando eu vejo só o making of de Bacurau, eu vejo essa mesma energia assim naquela produção assim. De onde você acha que vem essa energia? É um pouco da vida de adolescente, jovem? Você acha que tem a ver, sei lá, com a sua criação? Eu queria que você contasse um pouco da sua infância barra adolescência, assim, criação, seus pais. Você nasceu em Cara, Recife, certo, né? Como que era a cidade na. eu sou recifense, minha mãe é gaúcha, mas é mais pernambucana do que gaúcha, porque Uhum, ela foi com 9 anos. O pai dela, meu avô, era militar, viajava, né, o Brasil, se mudava uhum, muito por conta do trabalho, mas ela ficou, quer dizer, meu avô, minha avó, família, ficou mais tempo em Pernambuco, foi quando minha mãe estava com 9 anos, ela me teve com 20. uhum, Era uma mãe muito jovem, mas ela veio de uma formação dentro de um núcleo familiar conservador, mais conservador. Você imagina, em 1980 ela teve o filho, em 1980 a gente ainda vivia numa ditadura e meu avô era um capitão do exército. Então, muita coisa rolando. é, mas minha mãe ela foi para um caminho bem diferente do ponto de vista filosófico em relação à vida.
de muito mais liberdade, muito mais, enfim, todas essas pautas progressistas de hoje, coisa do feminismo, a coisa enfim, do antirracismo, isso eu já tinha dentro de casa com minha mãe. Legal. Eu tenho essa base muito sólida, porque ela vem de uma geração que já estava muito preocupada com isso, já estava discutindo isso. Né? Total. Eu não sei se isso. Na verdade, a relação disso com o que eu estou falando é que a liberdade de escolha, né? Eu acho que é por aí. Então não era um problema. A gente vê muita família, muita gente que é castrada, né? Isso, censurada, né? Eu tenho muitos amigos de áreas mais que assim pouco tem a ver com arte, sabe? Mas todos eles se aproximam de mim e eu sinto uma curiosidade, para dizer o mínimo. Na verdade, uma certa fascinação, né, pela minha escolha, né, de ser artista e uma certa. Eu não sei se chega a ser arrependimento, porque a vida de artista é muito difícil e tem todo, mas você vê que existe uma fascinação. Né? Total. Porra, eu fiz esse Ainda mais quando concurso, dá certo, assim, relativamente, né? minha vida é uma merda, minha vida é uma merda, tua vida que é do caralho. Sim, mas assim, sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde, tem isso também. Não, Enfim. e pro artista, né, Juliano? Ninguém, pra quem vê Cannes, não vê os dias anteriores também. O Incane, né? O Cannes, Quem pô, vê até, Cane não vê Incane. pô, porque aí é fácil, né? Ver esse momento. E o seu pai? Tem alguma história? Tem esse outro lado? Cara, aí essa história é bem difícil, eu não vou nem tentar Delicado? Não, tudo explicar. bem. Não é porque é delicado, eu não tenho muito problema de falar, é só porque, Ah, do ponto de vista para fazer com que as pessoas entendam, é uma história, não cabe dentro de uma entrevista só, né? Uma conversa saquei, mais saquei. longa, mas assim, eu tive um pai biológico que eu não tenho mais contato. Mas eu fui criado, eu tive duas referências masculinas muito fortes Entendi. que me criaram e que me ajudaram a construir essa pessoa que eu sou hoje. Né? Então, mas aí para explicar, não vale a pena. A Saquei, questão é saquei. que eu tive dois pais de criação e são duas pessoas incríveis, guerrilheiros, foram presos durante o regime militar, passaram 10 anos presos, foram torturados. Então, assim, é isso. Eu sou eu sou cria de uma espécie de família muito família, mas que não tem nada a ver com o tipo de família que esse pessoal prega, né? Família Que é, tradicional. que é inventar É, que é um, o que é, né? Sim. enfim. É outra história, mas foi muito bom Legal. e são pessoas incríveis e a gente. E é isso, para mim foi sempre muito natural. Eu sempre fui muito estimulado a desenvolver sensibilidade artística, né, desde cedo. Então Sim. Muito fica bom. fácil assim, né? Muito bom. E aí você falou de uma primeira memória assim de moleque, de estar em volta dos papéis, assim, falando até de filmes assim. Quais são os primeiros filmes que mexeram com você assim? Porque aí eu queria, é legal, você já tinha uma relação muito forte com arte, mas sei lá, em algum momento você chegou a imaginar que ia fazer alguma outra coisa ou os filmes e sei lá, desenhos, essas coisas já te atraíam muito. E aí, quais seriam esses exemplos assim, de coisas que te atraíram muito? Você falou, putz, isso aqui é muito legal. Acho que eu vou querer ir para esse campo aqui. Eu sempre gostei de quadrinhos, de cinema, de música. Eu sempre quis estar
perto desse tipo de coisa. Eu gostava muito de desenhos das enciclopédias, né? Hoje, quando não tinha Google, existia um negócio, viu, Pô, ler crianças? enciclopédia era muito bom. Chamado enciclopédia. Eram livros que eram organizados de Qual que você leu? A ordem Larousse, alfabética. Barça? A Barça e a outra lá, como é? Tinha uma concorrente da Barça. A Barça que era a melhor, né? Da minha época. E tinha uma outra que eu não estou lembrando. Tanto é que a Barça era tão mais foda que eu não lembro o nome da outra. Eliminou a outra da história. Mas, enfim, era uma coisa que eu usava meu tempo mesmo, assim, eu lia as enciclopédias, mas eu ficava fascinado, por exemplo, pelos desenhos técnicos de arquitetura, pelos desenhos, os desenhos técnicos de biologia e de história natural, quer dizer, de células, mitocôndrias, amebas, desse tipo de coisa, até Corpo humano. corpo humano, anatomia, dinossauros. Eu era fascinado por isso. Realmente eu gastei muito tempo olhando para isso, né? E tinha uma fascinação por que eu perdi um pouco, mas eu tinha uma fascinação muito grande por carros, aviões, navios. Enfim, estou entrando numa Eu tive área. um pouco isso. Eu era um Eu grande leitor vou da Quatro Rodas. tentando lembrar como era aqui, mas assim, mas era isso, era na frente de uma televisão. Foi perdendo a televisão nos anos 80 era melhor do que a dos anos 90, que era melhor do que a de agora, mas a dos anos 80 já era pior do que a dos anos 70. Mas ainda pegava muita coisa de. A gente ainda tinha acesso a muita coisa de qualidade que passava nas TVs nos anos 80. E era muito bom, eu tinha acesso a muita coisa boa na TV. E aí depois chegou o videocassete, um pouco mais tardio lá em casa, a gente não era uma família Abastada. abastada, mas aí chegou o videocassete, e aí teve um outro momento que era o momento de ir nas locadoras e alugar os pacotes de final de semana, sei lá, chegar em casa com 2 sacos de fita e passar o fim de semana assistindo filme. E o que você via? Você Era, lembra era bom demais. algum. Eu via de tudo, viu, velho? Eu via de tudo. Eu via de tudo. Eu via os. Eu tinha um pouco. Eu era um pouco impaciente com os filmes mais lentos, mais contemplativos e Normal. mais. Da idade eu queria barulho e confusão, né? E cinema de horror sempre. Aí eu lembro também daquele período que você chegava de olheira na escola porque Virou à tinha noite. passado um filme satânico de madrugada no Corujão, algo desse tipo, e aí os meninos assistiam, ou que tinha putaria, sabe? Era outra dinâmica, né? Hoje você dá 3 cliques e você Era acessa muito de. qualquer coisa. Não, pô, as coisas. Esse tempo que as coisas tinham horário, as pessoas. Quem não viveu não vai sacar nunca, né? Tipo assim, não. Você quer ver isso? Fica acordado. Espera aí. Tem coisa de gravar programa de rádio também. Gravar, Total. esperar que tocasse aquela música que você. E aí você fazia a sua mixtape. Fiz muito. Enfim, era Fiz outra muito. dinâmica. Qual é a tua idade? Eu tô com 32 para 33. Um Pegou pouquinho ainda um mais pouco. novo, é. Um pouquinho mais novo. E Juliano, acho que, pô, as pessoas vão ter, lógico, curiosidade para saber um pouco da sua amizade com o Kleber, né? Quando que nasceu propriamente? Quando vocês se trombaram na cidade? Vocês já se deram bem? Como que foi criar essa relação com ele? Eu já falei muito sobre isso. Inevitável. Kleber era jornalista do Jornal do Comércio, que Uhum. era um Ah, é jornal verdade. grande Ele era desse. crítico, né? Tinha Verdade. o
tem o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. E Kleber era crítico de cinema do Jornal do Comércio e eu adorava as críticas de Kleber. Aquele senso de humor que todos conhecem, aquela sagacidade, aquela forma de falar de cinema sem parecer, porque tinha uma coisa, né, no final, nos anos 90 ainda no Brasil a gente ainda era muito preso a um tipo de cinema muito específico, não era tão aberto, a cabeça não era tão aberta. Então, e aí você via as críticas de Kleber exaltando filmes que outros críticos não tinham tanto interesse. Isso era muito foda. E achando coisas incríveis em filmes que eram de fato incríveis e que outros críticos desprezavam porque não se encaixavam no tipo de cinema que deveria ser feito. Isso acontece de tempos em tempos, né? Sim. Normal, né? E Kleber fez cumprir um pouco esse papel na época dele. Foi ali que eu desenvolvi interesse pela figura. Eu realmente lia todos os. E aí, enfim, comecei a frequentar o cinema da Fundação, que ele programava, passou 18 anos programando filmes lá, e foi muito importante para a minha formação de cinéfilo, né? Eu assisti o Grande Lebowski lá no Fundagem. Sensacional. Assisti os filmes de David Lynch. Antes do cinema da Fundação tinha o Cine Ribeira. Né? Enfim, a Recife, se você se esforçasse, você conseguia ter acesso a coisas especiais, né? Fora do circuito comercial. E aí foi isso. E aí eu comecei a frequentar o cinema da Fundação. A gente se conheceu lá. A gente tinha amigos em comum. E a gente começou a trabalhar fazer vídeos, fazer filmes. Esses filmes eram, a princípio, completamente desprezados pelas comissões de seleção dos festivais. Chegamos a ouvir o absurdo de um cineasta que não preciso falar o nome. A gente teve um festival de vídeo, não tem problema, isso não faz diferença. A gente fez a gente mandou 7 vídeos. A gente mandou 7 vídeos para esse festival de vídeo em Recife. E Louco para dar certo. Nenhum dos vídeos foi selecionado. E agora, por pura caretice, porque os vídeos da gente eram completamente inusitados, assim, da forma e no tipo de história que era contada, enquanto que os filmes que eram selecionados falavam a mesma coisa: maracatu, folclore, cultura nordestina, documentário Talking Heads, falando sobre, sabe, temas recorrentes assim na produção audiovisual de Pernambuco. E a gente fazia outras coisas. A gente fazia coisas bem diferentes. Aí voltando ao cara, né, que era membro da comissão de seleção, a filha é Ele uma amiga. soltou uma, vamos ver. A filha dele é uma amiga minha. E aí a gente se encontrou no porra, velho, teu pai não gostou de nada do que a gente mandou e tal. Aí ela disse: eu até perguntei, mas aí ele falou que era criatividade demais. Vocês não tão, a gente não tá preparado para isso. Diga aí, criatividade demais. Isso me marcou. Puta que pariu. Estamos fodidos. Esse é um bom problema para se resolver, né? Porque você fala, pô, o que eu faço agora? Eu volto umas casinhas? Para onde eu vou? Na verdade, teve pouco impacto. A gente continuou fazendo o que a gente podia fazer. E quando você acha Mas que. eu achei curioso a forma o tipo de raciocínio que elaboração se ali, né? fazia. Explica muita coisa, explica muita coisa. E nesse movimento, quando que você foi. Pô, acho sempre que quando é rejeitado, né, pelas instâncias que estão ali cuidando desse meio de campo, né? Quando que foi a primeira vez que, tipo, alguém viu uma coisa que vocês fizeram e falou assim, que elogiou essa criatividade demais, falou, pô, massa isso aí, hein? Teve uma primeira pessoa que, tipo, aceitou vocês, Kleber? Kleber viu. Aí ele falou, é bom, hein? Ele simplesmente viu que tinha algo ali. Enxergou. É aquela coisa, né? Sempre vai ter alguém que vai ver o que ninguém tá vendo. Kleber é esse tipo de pessoa. Ele vê o que Entendi. ninguém tá vendo.
Por isso que ele é o que é. Massa. Pô, e quando eu te perguntei, o cara falou assim, já falei sobre isso algumas vezes. Pô, vamos falar só um pouquinho de Bacurau, que você já falou algumas vezes. Porque, como você falou, é muito forte isso, né? Você pensa várias coisas, mas nem tudo vai ter esse alcance, né? Tipo assim, é um filme que, putz, teve um alcance muito grande pro padrão nacional, assim, pô, até pro padrão internacional, um filme que, pô, assim, não chegou no Oscar por questões políticas, né? Detalhes assim, de outra época, pô, né? Mas chegou é um filme que todo mundo viu, sei lá, em alguma medida, passou na TV, né? Pô, é maravilhoso, assim, um filme que tem que do jeito que vocês 40, fizeram. 46 milhões de aparelhos ligados assistindo Bacurau na tela quente. Então, pô, assim, e é um A filme que talvez gente. Bacurau é criativo iria demais para colar, TV. Bacurau iria para o segundo turno. Tá vendo? Terceira via aí. Seria uma boa. Será que é uma terceira via relevante? E Não, porque ali é tudo nulo. então, também precisamos discutir isso. Mas assim, Né? acho que. Precisa? Opa! Não, eu acho que precisa, porque eu gosto assim, temos que afirmar algumas coisas, né? E onde está essa afirmação? Mas deixa eu te perguntar de Bacurau antes. Com essa proporção do filme, assim, tipo assim, lógico, já te entrevistaram 1000 vezes sobre isso. Mas alguma coisa ainda te surpreende quando, tanto tempo depois, assim, com memes, com coisas que você ouve, voltando até essa noite em Ribeirão, assim, eu lembro de um momento que uma menina falou assim, não, porque a música tal toca na hora, vocês pensaram nisso? Tipo, você e o Kleber dando risada, que tipo assim, aparentemente vocês não faziam a menor noção dessa ideia, não. Eu não tô lembrando o que você está dizendo. O que consegue ser mais específico para me Putz, ajudar? Porque era uma hora assim que, sei lá, a pessoa fez uma. Eu não vou lembrar da pergunta completa, porque acho que não era nenhuma pergunta, era assim, tipo uma análise da cena, sei lá, que toca. Da cena da mesa, né? Que a Sônia Braga prepara a mesa pro. E aí ela fez toda uma leitura, assim. E aí vocês ficaram, sabe, encantados com aquela leitura. E aí minha pergunta é nesse sentido, assim, o que ainda te surpreende? O que você música recebe? aqui Sônia fala, aqui Domingas fala música Isso, americana. isso, Spandau Ballet, True. isso, true. E aí, tipo assim, a mina. Aquela música não é americana, aquela música é inglesa, de uma banda inglesa. Aí, E muita gente cobrou precisão. Ah, vocês chamaram Spandau Ballet de de música música americana. americana, mas na verdade é inglesa. A gente recebeu essa cobrança e a gente colocou propositalmente. A gente sabia que a gente ia ser cobrado disso, a gente colocou propositalmente, porque é mais uma camada de assunto. Por quê? Por que assunto é esse? Né? O assunto é o seguinte: o preconceito. Né? O nordestino é tudo igual, o japonês é tudo igual. Né? Esse tipo de maneira de pensar preconceituosa que não é exclusiva do brasileiro sudestino. Ela é uma o preconceito ele faz parte da natureza humana, infelizmente. E é isso. Era só para fazer esse comentário. A questão é que quando você está dentro de um grupo social desprezado, né, que é o sertanejo sempre foi, né, o nordestino e especialmente o sertanejo, historicamente ainda é, historicamente e ainda hoje Sim. é como se você não tivesse o direito de fazer esse tipo de comentário ou piada. Você perde o direito, né? Porque você é o alvo, você é alvo, você não é quem atira. E é E é muito isso. sutil esse comentário, né? Quando a pessoa fala, pô, vocês erraram aqui, tipo assim, você não considerou por um segundo
que era a nossa Não, intenção, mas né? teve muita gente que entendeu, teve muita gente que Sim, viu na hora. sim, sim. Que é outra coisa muito importante, né? Por isso a minha A gente pergunta, não assim, faz, como que... a gente não faz filme. A gente não faz. Tem muita gente que faz filme tentando nivelar por baixo para que todo mundo entenda tudo. Né? É uma preocupação que rola. Né? Ah, não, mas as pessoas não vão entender isso. Não, cara, não é por aí. Eu acho que a gente precisa contar bem a história, mas a gente precisa também colocar questões que são, enfim, a gente precisa ter, sabe, precisa deixar as coisas abertas, né, para que se discuta também. Não dá para você ver um filme que está Fechar. tudo resolvido, sabe, tudo resolvido, e aí você mastiga, engole, mastiga 3 vezes, engole, depois você tem uma prisão de ventre. E- Ou você simplesmente esquece horas depois o que você que é acabou de ver. dose, né? Exato. Não, é o que acontece com 95% do que é exibido hoje nos cinemas e do que o mercado oferece. Né? Não sei se eu estou sendo claro, mas eu acho que tudo tem que ser muito modulado. A gente não pode fazer cinema hoje que se pretende ser cinema de gênero, cinema popular, né? A gente não pode só se preocupar em ser entendido, mas a gente também não pode se preocupar em fazer coisas que não se comunicam, né? que vão criar barreiras entre o filme e o público. Tem que ter um equilíbrio. Quer dizer, na verdade, eu não estou dizendo que tem que ter, desculpa, né? Eu vou refazer. Na verdade, é Pode? assim que eu vejo, né? É assim que eu vejo o cinema. Eu acho que o cinema, ele, na natureza do cinema, há um caráter de comunicação. E, e a gente precisa ser muito. Precisa ficar muito ligado nisso, precisa ser muito esperto, porque a competição só piora. Né? Para quem tem ideia boa e debate bom para colocar num Em filme, jogo, né? e aí você perde a oportunidade, né, de fazer com que essas reflexões elas cheguem nas pessoas. Né? Simplesmente porque você optou ser radical a ponto de ninguém entender porra nenhuma do que você está querendo falar. Tem que ter muito cuidado com isso. Saquei. Agora, nunca menosprezar o público. Tem uma área, clichê aqui, uma área cinzenta entre fazer algo ultra hermético, que ninguém vai passar da porta, e não menosprezar o espectador. Existe aí um equilíbrio Fino. muito delicado. Sim, sim. Que acho que é o que acontece com o filme, porque é um filme que fica na cabeça de todo mundo por muito tempo, assim. E aí eu lembro que. Por isso que eu te perguntei assim, a minha pergunta é até no sentido, o que ainda te surpreende, né, quando o filme ressurge, assim, sei lá, agora, em 2022, que, sei lá, se alguém levantar algum tópico. Porque o que eu lembro da época urgente do filme, assim, tipo, eu lembro de ver o filme relativamente cedo, assim, quando tinha acabado de sair no cinema, né, já circulava pro festival, já tinha crítica, já tinha uma resenha. Mas naquelas primeiras semanas, que aí você começa, sei lá, você vê a imprensa, e aí é uma reação meio engasgada, meio tipo. Você fala, pô, o pessoal não tá pegando várias sutilezas do filme, sei lá. Eu sempre fico com a questão assim, toda crítica que não mencionava as armas estarem no museu, por exemplo. Eu ficava com aquilo na cabeça, pô, quando que vão discutir aquela cena e tal? E aí na internet o papo já foi para um outro caminho, Mas depois para mencionava outro, para outras outro. coisas. Mas mencionava Mas outras mencionava coisas. Eu acho outras coisas, Eu, exato. eu, eu acho que, do ponto de vista do que foi escrito, do que foi produzido textualmente sobre o filme, a gente saiu num lucro sensacional. Eu vi muita coisa incrível sendo escrita sobre o filme, e ainda vejo, né? Ainda vejo, até hoje. Hoje já é muito mais porque o filme virou uma espécie de referência cultural brasileira. Falo isso sem
com toda tranquilidade, sem nenhuma espécie de ego trip, mas é fato, as pessoas fazem tatuagens, né, do filme, né? As pessoas fazem relação até hoje do que acontece no mundo com cenas do filme, com ideias que o filme expõe. Enfim, a questão a questão é sempre a gente não criar. Minha relação com o que é produzido, com o que é exprimido pelo outro, é uma relação de não criar muita expectativa, né? É só é Curtir. uma curiosidade. Eu acho que eu tenho curiosidade, eu preciso saber o que as pessoas acham de alguma coisa. Eu vou lá, leio com toda calma do mundo, assim, tranquilidade, para não querer que todos pensem a mesma coisa que eu, né? Boa, boa. E com essa postura a gente faz descobertas lindas, né? A gente aprende pra caralho. Sim. E aí falando de... Aí preciso te perguntar por uma questão de ser um assunto recorrente aqui no Telefonema, assim. A gente cobriu alguns assuntos assim nos últimos anos. A gente cobriu o que aconteceu com Marighella, o que acontece na Ancine, né? A Mariana veio aqui esses dias, Mariana Rodrigues, e falou a questão dos editais, dos streamings, né? Como que está sendo quase não debatido no Brasil. Queria saber um pouco sua visão, Juliano, porque quando o Bacurau estreia, e aí, pô, o filme do Ainos, né? Tipo, aquela vibe ali daquele momento, assim, acho que me identificou com a sensação, pô, o cinema brasileiro está bombando. E foi muito perto da queda, né? Tipo assim, da tomada da Ancine, pô, toda essa violência com a cultura, assim. Como que você lê esse momento e como você já antevê essa retomada? Você falou do Lula aí, pô, ele eleito, que movimento vai ter que ser feito, o que não vai poder deixar de ser feito, e, pô, como criador, assim, foram 4 anos sem conseguir trabalhar, por exemplo, ou você estava numa posição mais privilegiada, como que você encarou esses queda e superação que está à vista aí, eu acho, assim. Ó, a gente vinha num que muita gente considera a era de ouro do cinema brasileiro. Eu, incluído nesse grupo de É isso que eu pessoas. te perguntava, você considera? Tá certo. Eu me incluo nesse grupo de pessoas que acreditam que a gente estava Tamo na era de junto. ouro do cinema brasileiro. Por vários motivos. Por diversidade, por criatividade, por liberdade, por volume de produção, Sim. reconhecimento internacional, etc, etc, etc. A questão é que isso não foi da noite para o dia, isso foi uma construção de décadas. E quando algo assim é atacado e vem com uma bola de ferro, uma wrecking ball, e aponta para esse prédio que foi construído, essa casa que foi construída, a bola ela vai, bate e derruba na hora, é imediato, é instantânea, a destruição é instantânea. Então é isso que a gente viveu. A questão é que o que foi construído, Bacurau, Marighella, tantos outros filmes, Febre, não sei, vai dizendo aí, sou péssimo nessa coisa de Quer lembrar. Mas, ver? cara, todos esses filmes que a gente viu durante o golpe, né, porque não dá para falar só sobre Não é só 18, né? a chegada do genocida, né? Tem a chegada do Vampirão antes, né? 2 anos do Vampirão que já começou a destruir, né? A perseguir artistas, não no nível de Bolsonaro, mas já deu uma introdução ao que viria pela frente. Então, assim, a destruição é instantânea. Só que o que a gente viu durante esse período são produções, são trabalhos que vinham sendo desenvolvidos. Porque o cinema ele não é feito
Muita gente acha que você faz um filme em uma semana, né? Tem gente que não faz a menor ideia do que é o trabalho que dá fazer um filme. Aí, não, faz outro filme. É tipo, falam como, não, daqui a. Você tem aí 15 dias aí para Fazer fazer um filme. Bacurau 2. Pô, Sabe, é não vai rolar. a ideia errada que as pessoas têm. Né? E aí por isso, o que a gente viu foi ainda resultado de toda essa política nova em relação à cultura que foi implementada nos governos de centro-esquerda no Brasil. E é isso. Se a gente continuasse nesse ritmo que a gente está agora por mais algum tempinho, é muito possível que as coisas descessem pelo ralo de verdade. Eu estou com esperança, né, que a gente vai barrar. Eu não estou cantando vitória, mas eu realmente acho que a probabilidade da gente conseguir se livrar desses fascistas é maior do que não se livrar. Porque eu estou acompanhando um mundo, a gente fica prestando atenção nas coisas e não é só os números de pesquisa que estão saindo, mas a gente está vendo um cansaço geral da população em relação a esse projeto de governança, de desgovernança. Simplesmente não deu certo. As pessoas estão mais pobres, as pessoas estão com dificuldade de comprar comida, as pessoas estão com dificuldade de se locomover porque o preço do combustível está absurdo. Enfim, a vida piorou e muito. E aí a gente começa a ver pessoas. É muito interessante isso, né? Porque você vê, tem Uhum. gente que se Lula não tivesse sido Preso. injustamente trancafiado, ele provavelmente teria vencido aquelas eleições. Tem muita gente que votou em Lula votaria de novo. E aí, como não tinha Lula, votou em Bolsonaro. Mas agora vai votar em Lula. Tem muito voto que não é um voto da esquerda, é um voto naquela figura, naquela pessoa que realmente promoveu concretamente uma transformação na vida Sim. daquelas pessoas. Então, eu acho que é por aí. Aí a gente vai ter a possibilidade de reconstrução. O, 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 o tempo que vai levar, eu não faço ideia. O que eu posso dizer é que, sem dúvida, vai demorar mais do que a destruição. Mas aí a gente tem também, dentro dessa equação, os streamers, né? Essa lógica nova de mercado. Mas que eu vejo com um pouco de preocupação, porque posso estar enganado, mas as coisas que chegam para mim, que eu consigo observar, vejo uma espécie de padronização muito nociva para quem se interessa por arte. Né? Eu vejo filmes que estão muito parecidos e eu vejo o investimento desses streamers indo cada vez mais pela lógica dos cliques dos algoritmos, né? E obviamente isso fatalmente vai padronizar cada vez mais o que é produzido. Isso é uma merda. Tá endurecendo um pouco a Então arte, por né? isso, então por isso que a gente precisa de um núcleo cultural forte dentro do governo, entendeu? E eu não vou gastar tempo aqui falando sobre isso, mas isso não é só no Brasil. Sim. Não é só no Brasil que os governos dão subsídio para a produção artística. Isso é em qualquer lugar do mundo. Enfim, é só pesquisar um pouco, sem preguiça, que você começa a entender. Você começa a entender a real necessidade de envolver o artista nas decisões do que é produzido, né? Total. Porque os artistas sabem, né? Mais do que um executivo que pode estar vendendo laranja ou filme, para ele não faz a menor diferença. Total.
E aí, né, nessa situação, como que você pensa, sei lá, o seu próximo projeto? Tem como pensar? Como assim? Eu tô escrevendo. Não, sim, mas é uma escrita tranquila. Eu queria entender como ela acontece. Você acordou cedo hoje, está trabalhando. Especificamente essa é tranquila porque eu fui, porque eu tive eu fui contratado, né, Uhum. por uma produtora americana para escrever um roteiro original, um roteiro meu. Eu sugeri uma ideia de filme, eles disseram ok, toma aqui o dinheiro, vai escrever. É claro que isso não acontece, isso é difícil de acontecer, né? Isso aconteceu por conta da visibilidade que o Bacurau teve. É um fruto. Do trabalho. É. Uma coisa que Kleber sempre fala: um filme prepara o terreno, a cama, né? Faz a cama para o próximo. Eu acho que é exatamente esse momento que eu tô vivendo. Então, eu estou nesse período de escrita de um roteiro original novo que não tenho garantias de que vai ser produzido, mas eu estou fazendo com todo amor, carinho, para que seja um ótimo, um excelente roteiro e que as pessoas queiram produzir. Tem um outro filme que eu rodei antes de Bacurau, que por uma. Eu estou sofrendo algum tipo de. Eu não sei, não vou chamar de perseguição, porque eu não posso, mas, mas eu estou tendo muitos problemas de natureza burocrática para conseguir receber grana de finalização para terminar esse filme. Saquei. Então, então E tem um é filme isso, mas é emperrado um aí. filme que já tá com a montagem bem encaminhada, não está 100% pronta, porque é um filme que tem alguns efeitos visuais que teriam que ser feitos em pós-produção, que são efeitos que não são narrativos, eu preciso deles para a natureza da montagem, né? Eles não são só imagens que vão estar colocadas e a história vai. Não, são cenas inteiras. Então, não dá para terminar. Não dá para terminar assim. Não dá para eu simplesmente montar o que eu tenho e soltar Resolver. no mundo. Não. Aham. Eu quero fazer do jeito certo. Mas para isso eu preciso vencer uma, uma corrida draconiana, Que coisa, né? burocrática antes. Mas não só sou eu, né? Tem muita gente nessa mesma situação. Isso Sim, faz parte do pacote da destruição que a gente já tinha discutido. certo. E ainda falando de política, Juliano, por exemplo, uma coisa que eu acho legal, assim, né, quando você afirma, né, você e o Kleber, vocês têm uma posição muito clara, assim. Quando você falou que, pô, a eleição não tá dada, né? E aí eu fico sempre pensando, pô, pessoal, quando que o pessoal vai fazer o gesto, assim, né? Tipo assim, reproduzindo o Eduardo Cunha, como vota, né? Eu acho importante manifestar, né? Porque, tipo assim, conta uma parte da história, né? Em 18 faltou, eu sinto assim que faltou isso. Falar, pô, é contra esse cara, mas é a favor de quê? E dessa vez eu acho que tá. Não sei se ficou mais fácil falar do que você é a favor, mas eu ainda vejo uma certa reticência, porque quando se expõe em quem vai votar e como pensa, se sofre um golpe na internet. Eu queria saber um pouco dessa sua leitura assim, de internet. Assim. Eu não tenho isso, né? Eu não tenho isso. Você é uma pessoa que não tem isso, exato. Não, não Como, tenho. Eu como, não como é tenho. não ter isso? Porque muita gente tem isso. Não, não ter isso é não ter nenhuma marca bancando os luxos da minha vida, né? Sabe, é a Uhum. liberdade de ser um pobretão, entendeu? Eu posso falar o que eu quiser, foda-se. Eu tenho poucos seguidores, eu não sou um influencer, sabe? Eu sou só um artista que fez um filme foda e algumas pessoas têm interesse no que eu falo. Mas na verdade os poucos seguidores não são tão poucos, né? São 15 mil seguidores no Twitter e eu passo o dia inteiro falando, defendendo o Partido dos Trabalhadores, o MST, as pautas da esquerda, tudo isso.
eu uso esse espaço para isso. Mas, sabe, é muito. A única coisa que eu queria dizer, assim, não adianta a gente só achar que Lula vai chegar lá e a gente vai viver feito Um aquele meme sonho. lá É. daquele povo num, no Campos Elíseos com um riacho de água mineral e uns dinossauros ali no fundo, o sol se pondo e pássaros e flores desabrochando. Não é isso, não vai acontecer isso. A gente primeiro precisa pensar que Lula precisa de um Congresso e precisa de um Senado. Então, e aí um comentário muito que eu já falei por aí, lembrei, né, tempos atrás de Ulisses Guimarães, que foi questionado, né, por alguns jornalistas, eu não me lembro exatamente, só ficou o Uhum. quote, né, porque estavam se lamentando, né, o clima ali era de lamentação porque a qualidade do Congresso da época que foi eleito era muito ruim. Sim. E aí chegaram a doutor Ulisses, esse Congresso aí, cara, o que é que vai acontecer? Aí eu disse, espere o próximo, sabe? E é isso, é uma profecia que vem se cumprindo. Cada eleição, o Congresso piora um pouco a sua qualidade. Isso é uma. Como É isso interromper onde. isso, né? É a pergunta que fica. Isso aí é mais importante do que. Quer dizer, não é mais importante porque, enfim, se a gente não elege, se a gente deixa Bolsonaro se eleger, aí acabou. Aí Aí fudeu. não, aí acabou. Porque aí a legitimidade que ele precisa para implementar realmente autocracia e começar a Teocracia, fuzilar gente tudo. na rua. É. Não, aí vai ser um inferno. O Brasil acaba de fato. Aqui a gente ainda não acabou, a gente está ali com uma mãozinha se segurando assim na beira do abismo. Mas enfim, é isso. A gente tem que eleger congressistas decentes. A gente tem que, inclusive, evitar que figuras como Carla Zambelli, aquela. Como é o nome da outra lá? Joyce Putz. Hasselman, Ela até ou sumiu, é. Já até esqueci. Mamãe Falei, Mamãe esses peidei, é. MBL, esses punheteiros aí do MBL, esses fascistas aí, Aliás, eu vou te indicar. Eu posso os te recomendar? sapatênis. Posso te Cara, esses recomendar? caras, cara, Posso vamos, te... os caras têm 1 milhão de votos, pô. É que eu queria te recomendar Coitado. depois um conteúdo. Procure, não sei se às vezes você já até consumiu. Procure a resenha do Mamãe Falei para Parasita. Você vai ver que aula de Não, cinema. eu via de Bacurau, é um Ah, ele trechinho, né? fez? Eu não tenho sangue de barata para assistir aquela porcaria falando, eu não tenho tempo a perder. Né? Mas tem um trecho que selecionaram, assim, eu acho que foi É, o highlight, assim, Cara, eu não sei nem o que dizer. assustador. Assustador. Não, não é assustador porque é risível, é patético, na verdade. Aí não assusta, mas é Saquei. interessante. Você vê tipo de cognição, de coisa que se fala. Enfim, Não, a não. gente precisa se preocupar em colocar gente de qualidade, gente séria no Congresso Que e no tenha, Senado. né? Que é o mais legal, acho que tem. Inclusive, A gente tem que ficar batendo nessa tecla. A gente tem que ficar batendo nessa é uma tecla. missão que eu tenho que assumir aqui no Telefonemas esse ano, que é trazer gente que vai concorrer ao Congresso, porque Por favor, faça isso. é muito Por favor, faça importante. isso. E Pô, Juliano, de preferência gente que precise de espaço, exato, de espaços, espaços exato. como esse, porque tem muita gente que não precisa, muita gente que, enfim, já Já, conquistou um espaço. total, E exato, tem gente que ainda precisa conquistar. Mulheres exato, pretas, pessoas trans, indígenas, sabe? A gente precisa ouvir essas pessoas. A gente precisa total, dar muito espaço para essas pessoas, sabe? total. Gente que passou pelas cotas, né, que hoje estão ocupando lugares de destaque e de relevância, né, na sociedade. É esse tipo de gente que precisa ser ouvida. É isso. Ô Juliano, me permite algumas, para a gente fechar a conversa, aquelas perguntas assim, bem de jornalista cultural.
Fala aí o filme mais recente que mexeu com você. Titane. Por quê? Titane é sensacional em tantos sentidos e é tão aloprado e, e eu tenho um orgulho muito grande do meu querido Kleber de ter estado no júri de Cannes e ter dado a Palma de Ouro para um filme como esse. É sensacional. É um body horror, um dos personagens mais incríveis em décadas, assim. É o Bombeiro. Então já fica a recomendação. Bom, Acho que chegou hoje no MUBI, né? Assista. exatamente. Perfeito, perfeito falar desse filme agora, porque hoje é o dia que o MUBI colocou. Eu tenho alguma esperança de que esse filme vai ser exibido nos cinemas de arte aí, por aí pelo Brasil. Por favor, programadores, esforcem-se para que esse filme seja exibido no cinema, caralho. Faz a diferença. Titane, cara. Titane é sensacional. Tem Assistam mais algum Titane. outro assim no radar aí? Tem muitos, né? Tem muitos, mas eu queria falar de Titane. Não, tem o novo do Paul Schrader também, que o contador de cartas, né? Não sei nem como é que traduziram, se já traduziram para o português, mas é The Card Counter. Tem um filme um pouco mais, pouco menos recente, que foi mais ou menos na época que eu estava viajando com o Bacurau, que tive a sorte de assistir no Festival de Rotterdam na tela grande, que é o Joias Brutas, o Uncut Gems, que é, apesar de ser com Adam Sandler, é um filme que eu já assisti 4 vezes. Oh. É uma coisa de louco. Tá no Netflix, é só ir lá e assistir. Eu acho que ainda não saiu a tradução do filme novo. Eu acho o filme muito foda. Poucos filmes conseguem sustentar esse grau de tensão do início ao fim, assim, é uma coisa espetacular. Sim. Sem falar no que se conversa, né, no filme, né, no filme sobre ganância, né, é muito foda o filme. Boa. E enfim, tem muito filme, cara, muito filme bom. O filme do Pablo Larraín, o Spencer, gostei muito do filme. Gostei muito do. O que mais? Cara, os catálogos, se você não for preguiçoso e começar Tem coisa. Vixe. aí nas ferramentas de busca lá, e botar nomes, né? Porque se for só o que o algoritmo lhe oferece, Aí você tá fudido, é. você tem que deixar de preguiça e procurar as coisas. No MUBI é bem mais fácil. O MUBI tem um catálogo muito incrível. Não esqueçam de dar uma olhada no First Call. Eu não sei se quando sai da MUBI, mas está lá ainda. Tenho quase certeza que está lá ainda. O filme chama-se First Call. É um Tá grande bom. filme. Tá bom. Boas dicas, É um boas filme dicas. recente, é um grande filme. Boas dicas. Pô, Juliano, eu vou pedir licença rapidinho só para sugerir aqui para quem curtiu a conversa de apoiar o Telefonemas, né? Podcast independente, no nosso ritmo, do nosso jeito. Conversa boa aqui. Se você gostou do tipo de conversa que a gente fez aqui com o Juliano, imagino que você vai gostar das nossas outras conversas. E fica a minha sugestão aí para você apoiar a gente, porque é a única forma da gente bancar isso aqui, né? Bancar, eu falo assim, dá uma sustentabilidade mínima, né? Não é ficar rico, né? Continuar com essa liberdade, que nem o Juliano falou aí. Então é só financiar os custos básicos. Então você chega lá no Apoia-se com 5, com 10 reais, já tá ajudando pra caramba a gente. Fica a minha sugestão. Hoje quero agradecer muito, ó. Cadê aqui, ó? Pô, vou agradecer hoje ao Eric Marlon e ao Diogo Burilo, que são apoiadores aí de muito tempo. Muito obrigado a vocês. A todos os outros, né? Agora a gente tá lendo aqui 2 nomes por vez, mas vocês sabem quem são.
E fica a minha sugestão. E também tem o QR Code aí na telinha que leva para o Pix, né? Que é um pagamento mais descompromissado, não tem aquela coisa do apoio todo mês. Então, se você quiser ajudar por aí, já são 2 caminhos legais. E também sempre compartilhar, divulgar. Como vocês sabem, a gente tem várias plataformas, cada uma tem o seu jeitinho lá, like, a outra tem comentário, a outra tem Prime, cada uma tem os seus recursos que você puder ajudar a gente, vai estar fazendo uma grande coisa, assim, porque o produtor independente tem dessas, então ajuda a gente que, putz, significa muito, sempre, sempre. E Juliano, obrigado por ter colado aqui, cara, por ter Foi um respondido a prazer. gente, você é bom de promessa. Obrigado a todos. Um forte abraço e Lula. Lula 22. Valeu, turma. Telefonemos volta a qualquer momento com mais um Papo Nota 10. E é isso. Procure a gente nas redes sociais, nas plataformas. Geralmente de terça, quinta e sábado a gente está nas plataformas de áudio. E segunda, quarta e sexta lá no YouTube e a qualquer momento na Twitch. Então, fiquem ligados que sempre tem um telefonema rolando em algum lugar. Obrigadão, turma. Até mais.